Bem, fazer um vídeo breve aqui da nossa série de vídeos sobre a filosofia do amor ou sobre o amor, tá? Resolvi fazer um vídeo hoje, né, batendo um papo aqui com a minha esposa. É um vídeo que, de certa forma, é um complemento do vídeo sobre sobre o desejo, tá? Resolvi pegar a primeira parte da encíclica Deus Caritas Est, Deus é Amor, do Papa Bento, até para que a gente não tenha uma impressão ruim da questão sobre o desejo, tá? As pessoas podem muitas vezes, ao assistir o vídeo, e ter uma conotação muito negativa do desejo, porque eu tratei tanto ela numa vertente positiva e negativa, e às vezes nós podemos entrar nesses dois extremos, tá? E a proposta cristã necessariamente não é essa, é de um equilíbrio. Então nós vamos perceber hoje, nesse breve caminho que eu vou fazer aqui, claro que aqui não encerra tudo, tá? Não encerra toda a reflexão da encíclica, há muito mais coisas, né? Em especial desse primeiro capítulo, tem muito mais coisas que poderíamos ter aprofundar, mas a proposta é fazer um vídeo breve, uma reflexão breve, para que você possa observar bem isso aqui e refletir. Vamos lá, a primeira parte do vídeo, tá? Do texto, desculpe, da encíclica, o Papa ele trata da questão semântica, tá? A questão do significado da palavra amor. E ele vai dizer que esta palavra ela é muito utilizada. Nós utilizamos ela para muitas coisas, né? Eu gosto de tal coisa, eu gosto muito de fazer, eu amo fazer isso, aquilo, eu amo fazer tal coisa, eu amo a pátria, amo a família, amo tal coisa, amo chocolate, enfim, né? Amo a minha esposa. Então nós utilizamos esta palavra de muitas formas. De certa forma, às vezes ela cai um pouco na questão, ela fica um pouco banal, né? Um pouco banalizada. Porém, o Papa traz uma questão que é muito bacana aqui, que é interessante. Eu até coloquei aqui a palavra. Utilizamos a mesma palavra para realidades diferentes, mas, de certa forma, por mais que existam talvez esses um pouco de um desalinhamento nessas questões, nós estamos apontando para o amor. De certa forma, por mais que se erre aqui, talvez a mira, Deus Caritas Est, Deus é amor. De certa forma, nós estamos buscando a Deus. Aí existe um problema de buscar a Deus nos lugares errados, né, das coisas erradas, ou nas coisas, né, e não nele que é o transcendente, né, que é o fim último do homem. E isso aqui é uma questão importante a ser pensada. Depois existe nesse mesmo capítulo aqui, uma crítica, como se colocassem o cristianismo como principalmente o Nietzsche fala sobre isso, né, o Papa cita isso, como aquele que mata o desejo. E isso não é realmente uma reflexão cristã, tá? Não é a reflexão que a igreja faz relacionada ao desejo. E o Papa faz, né, nessa encíclica um subtítulo chamado Eros e Ágape, né? Diferença e unidade. E vai discorrer toda uma reflexão referente não só à perspectiva do Antigo e Novo Testamento, mas também à perspectiva do mundo antigo tinha dessa concepção do Eros, tá? Que de certa forma fala muito para nós hoje. Fala para aqueles que estão tanto da igreja como fora. Nós podemos estar na igreja e ter uma concepção distorcida. Eu já vi muita pessoa falar sobre que tem o sacramento do matrimônio, que namora, mas tem uma distorção reducionista do desejo, tá? Animalesca, né? E isso é muito ruim, tá? Porque de certa forma não vai viver a plenitude ou o aperfeiçoamento da dimensão do desejo, que é tão importante na vida matrimonial. Um pouco mais sobre isso nós temos aqui um curso sobre a teologia do corpo na bio, aí cabe dar uma olhada lá, se inscrever. Esse curso é gratuito, tá? Olha aí, a minha irmã entrou aí. É um vídeo breve. E essa questão do desejo é muito importante quando o Papa trata dessas questões do desejo. Por exemplo, o desejo ele é algo importante em nossa vida. O desejo ele nos impulsiona a fazer algo. Você deseja algo, você quer algo, tá? Isso te impulsiona, ele te move. O desejo ele é importante em muitas questões. O desejo é como se fosse o combustível, né, neste veículo que somos nós, que é o desejo de conquistar algo, conquistar alguém, conquistar alguma coisa. Então o desejo ele é muito positivo. Agora
é claro que ele precisa ser ordenado. Ele precisa de uma ordenação, ele precisa de uma ordem, e que esta ordem, ela passa por nós, pela nossa humanidade, e aqui é preciso compreender que os animais vivem esta dimensão do desejo diferente do ser humano. Tá? O ser humano, por ser um ser que tem uma dimensão espiritual da pessoa, formada, que tem uma questão da inteligência e da vontade, tá? Isso, e aquilo, com a ajuda da graça de Deus, pode ser vivido de maneira muito positiva, muito bacana. Então é importante perceber isso, porque a gente pode assistir um vídeo sobre a filosofia do amor e ver o desejo de pensar e se reprimir, dizer assim, nossa, eu tenho um desejo, esse desejo sempre é ruim. Aqui cabe pensar, como eu direciono essa questão do desejo? Tá? Como é que você lida com essa questão do desejo? E essa é uma questão importantíssima no processo de reeducação, no processo de fé. Tá? Isso é muito importante. É óbvio que no Antigo e Novo Testamento nós temos aqui as três formas de amor, né? O eros, o filia e o ágape, isso vamos tratar mais adiante. E existia no passado, e esse era um dos combates aqui no Antigo Testamento, com relação ao eros, esse desejo de unidade com o divino. Né? E o eros estava muito ligado ao culto à fecundidade, tá? Até existia essa questão de que algumas virgens elas tinham que perder a virgindade com uma estátua, né, uma imagem ali que tinha o formato de um pênis, tá? E aí existia também a chamada prostituição sagrada, em que aquelas mulheres eram utilizadas ali, e esta força do desejo, ela realizava uma unidade com o transcendente, com o divino. É óbvio que o cristianismo, e eu digo, claro, o judaísmo primeiramente, e o cristianismo, ele vai reordenar essa questão. Porque ele vai perceber que esta prática, ela não trazia dignidade para aquelas mulheres. Ao contrário, degradava. Colocava aquelas mulheres não em um eros que elevava uma subida, a uma elevação da própria pessoa, da dignidade da pessoa. Era um eros que impulsionava a degradação, a um processo de descida. E não é essa a proposta verdadeira do eros, do desejo. O desejo ele deve nos elevar. Ele deve elevar a nossa dignidade, a nossa vontade. Ele deve elevar a nossa alma. Até chegar às dimensões mesmo de um desejo da alma por Deus. Tá? E esse desejo diluir-se nas coisas, né? Que apontam depois para a eternidade. E até fala isso. Nós desejamos as coisas e desejamos que as coisas não passem. Queremos ter um amor, de certa forma, eterno. Queremos ter um amor, de certa forma, exclusivo. Nós queremos, e isso aqui requer também uma ordem. Observe. Por que uma ordem? Porque claro que eu desejo ser exclusivo para minha esposa. Exclusividade não significa possessividade. Tá? Olha que coisa importante. Por isso, a importância do significado das palavras. Né? Exclusivo, pertenço a ela, mas não é uma questão de possessividade, são coisas distintas. Tá? A gente vai ver isso provavelmente no terceiro vídeo. Então essa ordenação é importante. O cristianismo vem para ordenar esta prática. Tá? Que muitas das vezes pode ser utilizada dentro do próprio sacramento do matrimônio. Atos extremamente imorais, por desejos desordenados dos esposos que podem fazer algo que não gera a dignidade, mas a degradação. Tá? E aqui vamos a uma questão. O eros, ele requer uma disciplina e uma purificação. Tá? Se para tudo na nossa vida requer disciplina e purificação, por que para os nossos desejos não pode existir? Lembrando, o cristianismo nunca foi contra o corpo. Tá? A gente vai ver isso já na citação do Papa. Todas as coisas na nossa vida precisam de disciplina e purificação. Você pode colocar aqui também a palavra reordenação. Por que não os desejos? Tá? É óbvio que eu tenho que direcionar o meu desejo à minha esposa. Tá? Porque eu fiz um voto de amor para com ela. Tá? Então o desejo ele precisa ser ordenado. Quando ele foge desse trilho, ele se torna uma desordem. E aqui temos tantas consequências que nós temos aí nos relacionamentos. Tá? Muitas vezes estão mais pelas paixões no terceiro vídeo do que pelas decisões que nós tomamos de maneira muito coerente. Vamos à citação do Papa para nós compreendermos melhor isso aqui.
Olha o que fala o Papa Bento aqui na encíclica. Abre aspas. Isto depende primariamente da constituição do ser humano, que é composto de corpo e alma. O homem torna-se realmente ele mesmo, quando o corpo e alma se encontram em íntima unidade. O desafio do Eros pode considerar-se verdadeiramente superado quando se consegue essa unificação. Aqui é importante. Desafio do Eros. Desafio de um desejo apenas ordenado pelo prazer em si somente, né? Não utilitarista, né? Não de uso apenas. Vamos lá, se o homem aspira a ser somente espírito e quer rejeitar a carne como herança apenas animalesca, então espírito e corpo perdem a dignidade. As pessoas muito espirituais, né? E desprezam o corpo. O cristianismo nunca pensou isso. Ao contrário, nós somos a religião de que o Verbo, a segunda pessoa da Trindade, se fez carne e habitou entre nós. Claro que aqui Cristo dá uma importância ao corpo. Repito, para entender melhor isso, faça sua inscrição no curso sobre a teologia do corpo que está aqui na bio. Tá? Por outro lado, se o homem aspira, continuando aqui o Papa, somente o Espírito, e se ele, por outro lado, renega o Espírito e, consequentemente, considera a matéria, o corpo, como realidade exclusiva, perde igualmente a sua grandeza. Existe uma outra questão das pessoas acharem que não precisa ter uma ação de dignidade ou do espírito para a questão dos desejos do corpo. E aí vive uma dimensão animalesca de relacionamento, de uso. Um exemplo aqui prático, tá? É óbvio que eu desejo estar com a minha esposa, né, no sentido íntimo, sexual, não apenas por um desejo físico. Muitas pessoas podem viver assim, infelizmente, tá? E pode existir um momento que ela não está bem, está cansada pelo dia a dia. E as pessoas podem obrigar a pessoa a estar nesse relacionamento, a entrar numa união íntima, sem que a outra pessoa esteja realmente bem disposta, simplesmente porque é desejo e pronto. Isso é uma questão animalesca, isso é uma questão reducionista dos relacionamentos. E nós podemos viver isso não somente na unidade, na relação íntima, mas em outras questões também. Tá? Nós chamamos de uma questão utilitarista, é o meu prazer. Tá? E aqui importantíssimo, olha a proposta que o Papa propõe, que é muito interessante. Mas, fala o Papa Bento, nem o espírito ama sozinho, nem o corpo é o homem, a pessoa que ama como criatura unitária, de que fazem parte o corpo e a alma. Somente quando ambos se fundem verdadeiramente numa unidade é que o homem se torna plenamente ele próprio. Só deste modo é que o amor, o eros, pode amadurecer até a sua verdadeira grandeza. É interessante perceber isso aqui. Quando o Papa começou falando da questão semântica. Lembra? Quando você entende o que significa verdadeiramente o amor, quando você entende que este desejo que me impulsiona a minha esposa, ele é movido por uma ação da graça de Deus, por esta mulher. Quando nós nos relacionamos intimamente, eu não estou penetrando um órgão genital, desculpe a palavra, está penetrando a pessoa por inteira. Isso aqui tem uma dimensão muito forte, muito profunda, gente, na dimensão do amor, dos relacionamentos. Porque nós podemos estar vivendo a vida íntima, o desejo íntimo, apenas em uma questão genital, na genitalidade, não na unidade da pessoa por inteira. Eu trato disso melhor no curso sobre a teologia do corpo. Nós podemos fazer isso também nas coisas que nós fazemos, nas amizades, no trabalho, enfim. Trato dessa questão porque quando falamos do desejo, especificamente vem a questão do desejo sexual genital. Mas lembre-se que sexualidade é tratar a pessoa por inteira, não é apenas tratar as questões genitais, tá? Que é importante perceber isso. Termino com uma questão que é bem interessante que o Papa traz. E ele faz uma relação daquela escada de Jacó. Não sei se vocês conhecem esse texto, que Jacó, ele coloca a cabeça na pedra e tem um sonho que ele vê uma escada
entre o céu e a terra, e que vê os anjos subindo e descendo. E a reflexão do Papa é o seguinte: o Eros, ele precisa subir, ele precisa elevar-se. Neste processo de subida, ele encontra Deus. Os nossos desejos precisam, na ordenação, elevar-se às coisas do alto, às coisas de Deus. Um exemplo muito simples disso aqui. Nós podemos ver o ato sexual como pura genitalidade, tá? Mas observe, senhoras e senhores, o ato da vida, o ato que nos coloca na existência do mundo, passa por este ato. Quando nossos pais se encontraram intimamente, e naquele momento da ejaculação, tá? Os espermatozoides passaram pelo canal vaginal, nós fomos escolhidos. Houve uma escolha. Fomos escolhidos. Um ato físico, biológico, mas que expressa a grande dimensão da pessoa por inteira, porque nós estamos aqui na existência do mundo. E isso tem um toque de Deus, tem um toque divino. Seja ele por amor, seja ele sem amor. Ali Deus põe a sua mão. É por isso que este ato precisa passar pela ordem, pela ordenação, pela força da graça, para que ele possa se elevar. Nossos desejos precisam da força do Espírito. Espírito, palavra dínamos, força, para poder ser bem ordenados. Então que possamos viver esta unidade, a unidade do desejo, né, do amor, esse combustível que nos impulsiona para a evangelização, para o trabalho, para a formação e educação dos filhos, esse desejo mesmo que nossos filhos sejam boas pessoas, sejam pessoas de Deus, o desejo de fazer o bem, o desejo nos impulsiona quando ele está ordenado pela graça. Então que possamos hoje, né, fazer este grande exercício de pedir a Deus e praticar. Pois bem, se você gostou desse vídeo, né, curta, compartilhe, ele também estará no YouTube, também curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Provavelmente quinta-feira teremos um outro vídeo. Então, forte abraço a todos, salve Maria!